Fala pessoal, tranquilo? Estamos para mais um episódio aqui do Rocketcast, o seu podcast da disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Hoje vocês contam com a minha presença, Gabriel Monteiro. A minha, Igor Dutra. A minha, Camila Yamada. E a minha, Letícia Tanaka. E dessa vez nós trouxemos um convidado muito legal. O nome dele é Marco Antônio. Por favor, Marco, se apresente. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marco e atualmente estou cursando farmácia na Universidade de São Paulo. Estou no segundo ano agora. Caramba, que legal, cara. Você tá lá na USP então? Foi difícil entrar? Deu um certo trabalhinho, mas eu me programei bastante para estudar desde o segundo ano, então não deixei acumular assim no terceiro, né? Que eu já tinha essa ideia de que, independente pro curso que eu fosse, eu queria entrar assim já a partir do terceiro ano, então já me programei para estudando desde o segundo, então deu um certo trabalho, né? Mas pelo menos no terceiro eu não fiquei super sobrecarregado e preocupado com essa questão de vestibular, mas sempre um pouquinho difícil, né? Com certeza. Você acabou entrando pela FUVEST mesmo ou pelo Enem? Eu fui pela FUVEST. Então, Marco, vou te fazer uma perguntinha agora. Como a sua escola te apresentou a ciência? Conta um pouquinho, como foi seu primeiro contato, onde você estudou? Cara, então, eu estudei numa escola técnica, né, estadual, que são as ETECs aí. Eu estudei numa ETEC de Ribeirão Pires, então a ETEC professora Maria Cristina Medeiros. E eu fiz lá, né, junto com o ensino médio, os 3 anos de ensino médio, eu estudei junto em período integral, né, o técnico e a administração. Então, foram 3 anos aí estudando o médio e o técnico em conjunto, né. E, cara, como a escola me apresentou a ciência, assim, eu acredito que foi de uma maneira bem interessante. As escolas técnicas, né, as ETECs, elas geralmente têm um foco, assim, um pouco mais na ciência, né, ainda mais quando você faz um técnico em conjunto com um médio. Acredito que isso vem, assim, de uma forma mais natural, né, tanto por conta dos professores e a própria instituição ter cada vez mais incentivo, assim, né, a própria estrutura da escola ser voltada, assim, para a ciência, para a tecnologia, e também porque algumas disciplinas, né, do próprio técnico eram voltadas mais para a tecnologia, para a inovação, e a gente era sempre instigado, assim, né, a pensar um pouco fora da caixinha, sempre inovar, né, a gente tinha matérias de inovação, de gestão, então a gente sempre sempre tinha que pensar um pouquinho fora da caixa, né, e nisso a gente era bastante introduzido à ciência, assim. Além de, tipo, eu tive grandes oportunidades, né, de ir a participar de feiras de tecnologia, né, de ciência, assim. E quando a gente fala ciência, geralmente a gente pensa em exatas, né, nessas questões assim. Mas em 2 anos, né, que eu participei dessas feiras, apresentei trabalhos de fato, né, eram ciências humanas, então, mas são ciências, sabe? Não tem o devido valor, assim, infelizmente ainda, né? Mas feiras, eventos, algumas pequenas oficinas, visitas técnicas, então eu pude visitar, assim, 2 grandes empresas da qual eu admiro muito, assim, a tecnologia e tudo mais, né, a qual me inspiraram ainda a querer entrar para o mundo industrial, né, que foi a Natura e a Mercedes-Benz, então eu pude ver de pertinho a indústria 4.0, tudo muito legal. Então, acho que a minha escola, assim, me apresentou por diversos meios muito bem a ciência, assim, a tecnologia, a inovação e tudo mais. Pô, cara, muito legal, velho. E a princípio você parece ser alguém que se interessa bastante por isso, né? Sim, eu me interesso bastante. Acho que isso vem mais assim, não sei, de mim mesmo, talvez. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Com relação a qualquer coisa. Eu brincava até com os meus amigos assim do ensino médio que eu não era uma pessoa super especialista em algum assunto, mas eu sabia um pouco de tudo, sabe? Então sempre, acho que isso vem até mais assim da minha essência mesmo, de essência curiosa, né? De sempre estar buscando novos conhecimentos e novas coisas e ficar até, sei lá, de madrugada pesquisando, sei lá, sobre buracos negros no Wikipedia, sabe? Enfim, mas a escola, ela deu um ótimo incentivo, assim, um empurrãozinho, sabe? Porque acho que, por mais que a pessoa ela seja super interessada e, enfim, se ela não tiver um incentivo, seja por parte dos pais, seja por parte da instituição a qual ela faz parte, né? Eu acredito que isso não tem um desenvolvimento. Então, colocar tudo isso em prática, né, é muito legal e isso desenvolveu cada vez mais meu interesse por essa área. Legal, cara. E então os seus pais também, eles acabaram ajudando um pouquinho a sua vivência familiar? Sim, bastante.
tipo assim, meus pais, eles não são tão, assim, antenados, né, com essa questão de tecnologia e ciência. Eles tentam, né, assim, na medida do possível, mas eles não tiveram, assim, né, contato com a universidade ou mesmo com o médio, né, eles pararam, assim, no fundamental. Mas os dois, acho que justamente por conta disso, né, entenderam a necessidade da educação, né, da importância de uma boa educação, assim, na família, né, e tudo mais, para que você possa, né, como nas palavras deles, né, ser alguém, assim, na vida, né. Mas eu sempre tive um incentivo, assim, em questão de, tipo, apoio mesmo, sabe. Tanto que acho que os meus primeiros contatos com tecnologia e ciência, assim, partiram de mim mesmo, né? Justamente por conta da criatividade e tudo mais, e de querer conhecer cada vez mais. Eu que tive a ideia de chegar e falar para eles, ó, eu quero fazer um curso de inglês, quero fazer um curso de informática, e eles deram um apoio, sabe? Então acho que dando esse apoio, assim, eles viram que realmente estava dando resultado e que eu estava gostando e aplicando isso, assim, na minha vida. Então, crescendo profissionalmente, pessoalmente, aí esse apoio foi cada vez maior, sabe? Eu acho muito importante as pessoas terem esse apoio da família, né, do seu círculo ali social. Nossa, então parece que no seu ensino médio foi bem enriquecedor, né? Essa parte da ciência e a sua família também ajudou bastante, né? Mas falando um pouco mais sobre a tecnologia, a sua escola ela também apoiava um aprendizado mais tecnológico, mesmo em relação à ciência, por exemplo, com aulas de informática, programação, alguma coisa assim? Certo. Então, isso, assim, a estrutura, né, como eu falei, a estrutura da escola, ela incentivava bastante, né, tá meio que assim no escopo das ETECs, né, incentivar a ciência, o contato com a inovação, com a tecnologia e tudo mais. Isso partia muitas vezes dos professores, mas cada pessoa é uma pessoa, né? Cada professor tem o seu método de ensino. Então, eu não vou falar infelizmente, né? Mas, enfim, eu não vou encontrar palavras melhores aqui. Infelizmente, alguns professores eles ainda tinham, né, uma visão de pedagogia um pouco assim atrasada, então eles não se adequavam tanto aos novos métodos de ensino e muitas vezes as aulas elas eram simplesmente ali lousa e copiar no caderno, sabe, enquanto você fica quieto, sabe, provas tradicionais mesmo, um método de avaliação muito não condizente com que, por exemplo, Paulo Freire pregava, né, então eu acho que faltava muito disso por parte de alguns professores, mas de modo geral, acho que sim, foi bem enriquecedor, né? Tanto que, por exemplo, na ETEC foi um choque, porque no ensino fundamental a gente não é acostumado, pelo menos eu não era, né? Uma escola muito pequena de bairro, não era acostumado a apresentar trabalhos nem nada, né? E mesmo dessa forma eu me destacava, né? Da maneira que eu tentava, enfim, me destacar, né? Que, enfim, mas quando a gente chegou na ETEC, eu lembro que foi um choque, porque logo na primeira semana a gente já teve que fazer um trabalho, então, tipo, de slide, sabe, falar no meio de 40 pessoas, porque geralmente são 40 alunos, né, 40 estudantes em uma única sala de aula, né, das ETECs. Então aquilo para mim foi um choque, mas acho que esse choque ele foi muito importante, porque foi a virada de chave, sabe? Eu lembro que na primeira avaliação, assim, né, eu travei, eu tive que voltar e me acalmar e falar tudo desde o começo, porque eu travei simplesmente, eu não estava preparado para aquilo, né, eu estava acostumado com um método de ensino totalmente antigo, e aí eu fui exposto a uma coisa totalmente nova, e é normal, né, a gente ficar totalmente nervoso e até se adequar, né. Mas foi muito importante, porque hoje em dia, tipo, eu era uma pessoa muito tímida e eu sou uma pessoa ainda bem introspectiva, mas, por exemplo, para me comunicar, assim, com as pessoas, sabe, eu acho que muitas barreiras foram quebradas, então, acho que essa coisa da ciência, assim, do incentivo trouxe muitas coisas, assim, para mim, não só profissionalmente, como pessoalmente também, né. Ah, que legal, muito bom. Eu ouvi falar que você fez um técnico também em administração na ETEC e lá eles também tinham um pouco ligado à informática, junto com as aulas de administração, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre. Boa. Então, as aulas, assim, de administração, elas se conectam, né, como um todo, assim, um pouco com pacote Office, com informática, né, porque ainda mais nesse meio que a gente está hoje em dia, né, o ambiente de trabalho é quase que 100% informatizado, né, a gente está cada vez mais indo para o meio digital, seja em bancos, seja em empresas mesmo,
de tamanho micro, pequeno, a grande, né? Enfim, a gente sempre está trabalhando com informática, né? E sim, no curso a gente abordou bastante, mas principalmente durante o primeiro ano, onde a gente teve uma disciplina específica, que ela se chamava Aplicativos Informatizados, né? Nessa matéria, a gente aprendia sobre basicamente o pacote Office, quase que ele por completo, mas com mais ênfase, né, naqueles aplicativos aos quais a gente estaria utilizando aí com mais frequência ao longo do nosso curso, né? Então, por isso que essa disciplina era apresentada logo no primeiro ano, no primeiro semestre, assim, né? Então, a gente começava bem com o básico, assim, com PowerPoint, Excel, Word, né? Até pincelando um pouquinho ali no Publisher, enfim, né? Mas esses outros, assim, não são muito utilizados, acho que nem no meio corporativo, de fato, né? Mas a gente abordava, sim, esses softwares, né? Esses aplicativos, assim, do pacote Office, o Excel aí mais para trabalhar com questões financeiras, né? Então, tabelas, planilhas, eu lembro, né, do meu TCC, isso já no terceiro ano, da minha amiga Rafaela, que ela estava mais responsável, assim, pela parte financeira, dela lidar com muitas e muitas planilhas e cálculos, imposto, taxa e tudo mais. Então, foi bem importante, né, esses ensinamentos e aprendizados, né, que ela teve aí com relação ao Excel, relacionado aí também ao Word, né, PowerPoint, então nem se fala, né, acredito que todo mundo da ETEC tem, assim, até um certo trauma de PowerPoint, porque a gente tem muitos trabalhos que devem ser apresentados, né? Sejam trabalhos mais curtinhos que duram ali 5 minutos, a trabalhos de literatura que duram 5 aulas seguidas de 50 minutos, sabe? Então a gente tinha bastante contato com PowerPoint, não somente PowerPoint, mas outros softwares e sites aí que fazem, né, slides, como Canva, por exemplo. Então a gente teve bastante contato com isso. E o Word, eu acho que foi o que eu mais me familiarizei até hoje. É, Na faculdade, né, eu aprendi bastante desde o ensino médio, né, desde o ensino técnico, como fazer uma BNT, então, todo ano atualiza uma coisinha, então sempre estou atento, assim, com essas questões, né, e antes eu não tinha noção de nada disso, né, eu sabia que tinha uma formatação correta para ser seguida, mas eu não sabia ao certo como fazer, então, acredito que foi, assim, de suma importância, né, da escola, né, esse papel da escola de apresentar para a gente essas coisas, né, ou pelo menos introduzir, né, a gente, porque com certeza a gente aprendeu muita coisa em aula, mas também com certeza a gente aprendeu muita coisa fazendo, né, ali testando, ou no meio do trabalho a gente tinha que pesquisar como que usava tal fórmula no Excel, como que fazia tal formatação no Word, como que a gente fazia uma animação no PowerPoint, né, para que o slide ficasse esteticamente ali mais agradável, né, enfim, tudo para que a gente conseguisse alcançar os nossos objetivos, sejam ele ali, né, no trabalho, seja uma nota melhor, seja impressionar os professores, seja porque a gente simplesmente gosta de fazer tal coisa, né, e estava fazendo ali, então a gente queria aprender cada vez mais. Então a gente teve bastante contato assim, né, mas não só no TCC, né, que eu abordei bastante o TCC, é que foi um período assim bem marcante do terceiro ano, acredito que de todo mundo da minha sala, né, seja positivamente ou negativamente, impactou de alguma forma, mas no meu caso foi muito positivo, mas assim, ao longo do curso, eu lembro nas aulas de contabilidade, aulas de cálculos financeiros e estatísticos, a gente sendo introduzido aí a usar calculadora científica, calculadora contábil, calculadora, enfim, vários tipos de calculadora, tabelas Excel e tudo mais. Muito interessante, muito legal. É importante, né, ter esse contato dentro da escola. E falando, né, desses primeiros contatos, eles te deixaram mais instigado a aprender mais? Você tinha, assim, interesse de, não sei, aprender mais sobre uma área, porque você viu, assim, na escola, em alguma matéria? Sim, sim, total, com certeza. Nossa, 100%. Não somente assim nas matérias, né, como um bom estudante que curte biológicas, que ama ciências da natureza, né, que ama estudar tudo isso, eu gostava muito, né, dessa parte de biologia, de química,
Química foi meio que decepção na faculdade, né? Porque quem gosta de química no ensino médio, ainda mais na parte de orgânica, fala, meu Deus, que sonho, que maravilha. Só que a gente, né, chega na faculdade é outra coisa, né? É totalmente muito mais hard. Mas, né, foi assim, realmente, tipo, eu tive muita vontade mais de aprender, enfim, coisas assim de disciplinas do médio mesmo, quanto do técnico, né? Principalmente na parte de inovação e de gestão, acredito, né? Durante a minha escola, né, durante o período que eu participei, fiquei lá na minha escola, eu fazia técnico de administração e a gente tinha um projeto assim, tipo, extracurricular, que era a empresa Júnior. A empresa Júnior era um grupo, né, formado por estudantes que prestavam serviços, no caso da minha ETEC, gratuitos, né, tanto para a própria instituição a qual a gente estudava, quanto para a sociedade, né, então a gente prestava alguns serviços de marketing, alguns serviços de financeiro, enfim, né, tanto que foi um projeto bem reconhecido, assim, né, pela prefeitura, quem deu origem, né, que deu o pontapé inicial de ter uma empresa júnior, né, ou pelo menos um protótipo de empresa júnior, né, que é tão disseminado aí no meio universitário, mas no meio médio, assim, não é tanto, né, no ensino médio não é tanto, mas foi a minha professora Cirlei Nunes, ela é uma grande referência, assim, de liderança para mim, sabe? Inclusive foi com ela que eu conheci muitas coisas interessantes, como a minha própria graduação, sabe? Foi durante eu lembro que foi uma aula dela, que foi um projeto interdisciplinar entre química e acho que uma disciplina de inovação que ela estava dando na época, eu não lembro agora o nome certinho, mas basicamente na química a gente tinha que desenvolver um cosmético, né, um produto cosmético, e na aula de gestão, de administração dela, a gente tinha que fazer plano financeiro, plano de marketing, fluxograma de processos, trabalhar com a logística, com a produção, e eu simplesmente me apaixonei com aquela área. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, sabe? E aí, de novo, a gente cai nessa questão de que experimentar é muito importante, porque foi por meio disso que eu cheguei e falei, professor, eu gostaria muito de trabalhar com cosméticos, como que eu posso trabalhar com isso? Ela falou, faz farmácia. E aí foi por meio dela, por meio tipo, de uma conversa, de um trabalho, sabe, interdisciplinar, que, sei lá, para algumas pessoas foi chato, mas para mim foi tipo mágico, porque inclusive eu descobri minha profissão que eu vou exercer no futuro, né? Eu quero trabalhar em indústria, quero trabalhar com cosméticos, então foi super interessante, assim, sabe? Enfim, acredito que foi mais isso mesmo. Se você puder repetir a pergunta, só para que eu pudesse lembrar, que acho que eu fui tanto assim para um lado que eu acabei desvirtuando do ponto principal. Não, você respondeu bem a pergunta. A pergunta Aham. era sobre isso mesmo. E a interdisciplinaridade é uma coisa maravilhosa. Nós, alunos da UFABC, a gente tem muito contato com a interdisciplinaridade, tanto que os cursos de ingresso da UFABC são bacharelados interdisciplinares. Aí acabando, ter contato com todas as áreas do conhecimento é uma coisa muito enriquecedora, porque você acabando não fica só focado em uma coisa, você experimenta um pouquinho de tudo e vê com qual área do conhecimento você se identifica mais. Aí agora, Marco, vou te fazer uma pergunta. Você consome esse conteúdo de ciência em redes sociais, como por exemplo, YouTube, Instagram, TikTok? E se você acha essa abordagem efetiva? Legal. Eu sim consumo. Acredito que posso dizer quase que diariamente eu consumo assuntos relacionados à ciência, à inovação, à tecnologia. E não somente assim da minha área, né? De farmácia, enfim, mas eu também consumo bastante com relação a, a uma área de tecnologia e gestão, né? Ainda administração, essa parte financeira, de vendas, porque eu estou participando de um projeto que eu já citei aqui, né, as empresas juniores, e agora na farmácia, no curso de graduação da farmácia da Universidade de São Paulo, tem a Farma Júnior, né, e esse ano eu estou como diretor de negócios, do departamento de negócios, então eu estou sempre participando de eventos, né, e me atualizando com relação a essas ciências humanas, né, que são as vendas, economia e tudo mais, e então eu me interesso bastante, mas com relação, assim, às ciências mais se eu posso dizer, né, umas ciências mais brutas, assim, como quando a gente relaciona, tipo, aquelas que a gente relaciona mais com laboratório e tudo mais, eu também me interesso bastante, né, e eu consumo bastante, acho que é principalmente Instagram e YouTube mesmo, principalmente Instagram, que
A gente ainda, né, a nossa geração, acredito que a gente despende muito tempo, assim, né, nas redes sociais. O Instagram é um ótimo local, assim, para que a gente possa tanto se distrair quanto aprender novos conteúdos, até mesmo ter sua própria loja, né? Inclusive o Instagram agora está começando a desenvolver aí seu marketplace, né? Enfim, mas é muito importante, acredito que ter divulgação científica, né? Não somente em meios acadêmicos, e sim ter essa aproximação, né? E essa humanização da ciência, porque muitas vezes a gente vê, né, o meio acadêmico, essa questão de ciência, de que fazer ciência é muito complicado, e realmente a ciência ela pode ser muito complicada, dependendo de vários fatores, né? Que, enfim, eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas é muito importante que pelo menos o acesso à ciência, né, e os resultados que a ciência nos traz estejam ali de alguma forma divulgados e expostos ali ao público, né? Então, por meio de plataformas como Instagram, LinkedIn, que eu também venho consumindo assim mais regularmente agora, né, que eu, enfim, estou na empresa júnior, né, mas com relação às ciências humanas, enfim, eu tenho alguns perfis, assim, que são perfis são perfis queridinhos, né, um da área de farmácia, que é o Flavonoide no Insta, que o nome, né, é uma brincadeira com os flavonoides, né, que, enfim, é um composto químico, enfim, não vou entrar de novo, não vou entrar nesse mérito, né, porque, enfim, a gente não está aqui para falar disso, mas flavonoide no Insta, né, a Flávia Masson é uma grande divulgadora científica, ela é farmacêutica, né, e ela fala bastante coisa, assim, sobre o curso de farmácia, sobre as disciplinas e tudo mais, né, tem essa aproximação da universidade, né, com o jovem que está no ensino médio, que está inseguro sobre será que é realmente isso que eu quero, sabe? E também fala sobre questões mais científicas, né? Novidades científicas, sobre questões mais antigas, debates científicos na área da farmácia e tudo mais, na áreas biológicas, e eu acho isso muito interessante. E também tem um perfil que também é mais nessa área, assim, de laboratório e tudo mais, né? Que eu gosto bastante, é uma das minhas paixões, né? Os laboratórios e tudo mais, esse contato, né? Mais prático, que é um perfil, né? Dos Estados Unidos, que é o Lab Shenanigans, que provavelmente talvez alguns de vocês já tenham visto, assim, ou não sei, né? É que vocês ficam mais assim na parte de humanas, né, e tudo mais, e eu sou mais da parte de biológicas, mas é muito divertido, ele, tipo, faz por meio de pequenas sketches curtas ali mesmo, né, por meio do Reels, ou mesmo videozinhos ali do YouTube, ou Stories, alguns memes, assim, só que divulgando informação científica, né? Então, através desses vídeos de entretenimento. Então, você se diverte enquanto você aprende, ou mesmo revisa algum conteúdo que você viu numa aula, sabe? Então, essa divulgação, ela tem que ser cada vez mais apoiada e disseminada, sabe? E ter realmente um apoio mesmo, quando eu falo, tipo, das universidades, das instituições, sejam elas públicas ou privadas, porque realmente aproxima, sabe? Tira os acadêmicos da academia e traz eles para um local mais humanizado. E a gente pode pensar, poxa, eu também posso ser que nem eu também posso ser que nem essa pessoa, sabe? Eu posso exercer ciência, sabe? Então, os divulgadores científicos, como, por exemplo, o Átila também, ele está fazendo um trabalho muito importante, né? Nessa época de pandemia e tudo mais, então ele também é um grande divulgador científico ao qual eu admiro demais pela coragem, né, e também por tudo que ele representa atualmente, né, então é muito importante ter essa divulgação científica, que eu com certeza consumo muito e pretenderia consumir cada vez mais ciência, né, por meio dessas plataformas digitais, né, se eu tivesse mais tempo, né? Mas é que eu também tenho que ter minhas prioridades, né? Enfim. Mas eu com certeza amo, apoio, gosto muito da divulgação científica por meio dessas outras plataformas. Eu também acompanho, né, algumas páginas principalmente de alguns memes, né, de química, porque eu também fiz tech, né, voltada para química. E embora eu não esteja mais na área, eu gosto bastante de acompanhar. E dá pra perceber, assim, do que você falou, que apesar de você ter feito administração, né, como curso técnico, você ainda acompanha bastante coisa, você ainda mistura, assim, por assim dizer, né, as duas áreas. Eu achei bem interessante, muito legal. Sim, sim. Eu misturo bastante, né? Tanto por conta do meu trabalho,
que é um trabalho, né, por mais que seja voluntário, mas eu considero um trabalho, assim, super importante, né, as empresas juniores, elas exercem um papel muito legal, né, na nossa sociedade, ainda mais a gente que está em universidades públicas, né, enquanto empresa júnior, eu sempre falo para os membros, né, que estão ali em conjunto comigo, a gente tem meta para bater? Tem, a gente tem faturamento para bater, a gente tem meta de projetos para fazer, né, mas a gente, enquanto empresa júnior, nossa principal função é impactar realidades, né, e cabe a nós, né, retribuir isso para a sociedade, né, impactando a vida delas, sabe? A gente, no caso, na área farmacêutica, na área cosmética, né, na área de alimentos até mesmo, né, fitoterápicos, enfim, porque eles pagam, né, tipo, seus impostos, eles pagam suas taxas e contribuem aí, de certa forma, para o nosso aprendizado, então, as empresas juniores, elas não fazem nada mais, nada menos do que retribuir de alguma forma tudo isso que eles fazem, né, por nós, no caso, para eles, né. A gente tem contato, eu tenho contato, inclusive, com a FABC Júnior, né, com, acho que é o Vinícius, né, eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele é o conselheiro da UFABC Júnior, eu já cheguei a trocar ideias assim, com ele, né, porque a gente é uma rede, né, e a gente tem que trabalhar em conjunto para impactar a realidade, né, ninguém impacta a realidade sozinho, né, aquele negócio, andorinha sozinha não faz verão, né, mas enfim, por conta disso, eu sempre estou buscando novos conteúdos, assim, relacionados às ciências, às humanidades, né, principalmente vendas, porque é a área que eu estou gerindo aí ultimamente, mas também liderança, essas questões de soft skills, né, pretendo aí ler alguns livros também, né, que são bem recomendados nessa área, mas eu misturo bastante, sabe? Na graduação a gente vê um pouquinho de gestão de empreendimentos relacionados à farmácia, à indústrias e tudo mais, mas é bem pouquinho mesmo. E a importância, né, das empresas juniores, não somente para impactar realidades das pessoas da forma da universidade para fora, mas da universidade para dentro, sabe? Porque a gente também aprende demais, a gente, enfim, é incrível, gente. Eu sou muito, assim, tipo, fã desses movimentos estudantis interdisciplinares, que tem, tipo, interdisciplinariedade, sabe? E é muito legal. A gente consegue desenvolver bastante conhecimentos, assim, que eu achava que, por exemplo, eu nunca mais teria contato, sabe? Ah, Mark, que legal. É... E eu pude perceber, né, durante a nossa conversa, que a sua vida, ela realmente combina bastante com ciência e tecnologia, e você procura bastante sobre esse assunto na sua carreira profissional e também na parte mais escolar. Mas e na questão do lazer, você também procura saber mais sobre ciência e tecnologia? Por exemplo, você assiste filmes, séries, animes com essa temática de ciência e tecnologia? Sim, por diversas vezes eu enlouqueço, às vezes procurando filmes de ficção científica e relacionados a isso, né? Quando eu vou buscar um lazer, é difícil mais encontrar coisas assim mais relacionadas à minha área, né, que é a área de farmácia e tudo mais. Mas aí a gente relaciona, né, mais com essas questões de biológicas e tudo mais. Mas eu também sou um grande fã de séries, seriados, né, e filmes assim com temáticas espaciais, com viagens espaciais, né, essa questão de astronomia e tudo mais, essa ficção científica mais futurista. Eu gosto bastante. Animes também. Eu lembro que tem dois animes assim que são bastante científicos, né? Que eu gostei assim bastante, né? Só que ainda infelizmente não tive tempo de assistir tanto. Um é mais antigo e acredito que talvez alguns de vocês aqui já tenham tido contato. Eu não vou lembrar o nome agora, gente, desculpa. Mas é um que trata sobre células e cada personagem assim é como se fosse um tipo de célula. Aí tem os Cells at vilões. Work. Isso, é muito bom, é muito legal, é muito divertido, é uma maneira muito dinâmica de você estar aprendendo, sabe, e colocando, enfim, ou colocando seus conhecimentos em prática. E também tem um que é Dr. Stone. Dr. Stone também é muito legal, esse é bem mais recente, acho que foi lançado em 2019 ou 2020 agora, né, nesse período, assim, mais ou menos, é bem recente, e trata sobre várias questões, né, basicamente é como se, é um mundo meio distópico, assim, né, não sei se essa é a palavra correta,
mas o mundo inteiro virou pedra e depois de alguns milhares de anos, pessoas vão acordando, né? Tipo, vão deixando de ser pedra, e aí o mundo, né, ele foi seguindo o seu rumo e meio que, tipo, tudo voltou a ser selva e, enfim, a humanidade foi quase dizimada e aí do zero eles têm que reconstruir a humanidade, sabe? E aí nisso eles vão abordando vários conhecimentos, tipo, eu lembro de uma cena, assim, que nem é tão marcante, né, para os fãs e tudo mais, mas que eu lembro que ficou bem guardado, assim, na minha memória, que o principal lá, né, o personagem principal, que ele é um cientista, assim, um jovem cientista, né, muito inteligente, que ele tá com a missão de reconstruir a humanidade do zero, né, ele fala, né, que eu vou estar fazendo agora uma das coisas mais importantes para o avanço da humanidade. Aí as pessoas já ficam pensando, meu Deus, ele vai fazer internet, ele vai fazer um carro, não sei o quê, e aí ele faz um sabão, sabe? Aí eu fiquei tipo, caramba, é real, tipo, a importância da higiene, sabe? Aí eu já fiquei pensando nessas questões, assim, aborda de uma maneira muito legal e divertida, né? Questões científicas. Eu acho bem interessante. Acho que com relação ao entretenimento é mais nisso, né? Séries, eu lembro de uma série muito boa que é Another Life, que é bem assim, tipo, fora da caixinha mesmo, é aquela clássica é, série de viagem no espaço, sabe? Mas é muito legal, eu gosto bastante. Perdido em Marte, que é um ótimo filme, né? Uma referência aí, né? Quando a gente fala de filmes espaciais. Doctor Who, uma série muito boa aí que fala sobre viagem no tempo, né? Mas é mais nesse âmbito mesmo que eu, tipo, com relação ao entretenimento, né? No meu tempo de lazer que eu consumo mais ciência. Marco, muito obrigado pelo papo. Foi um papo muito enriquecedor. A sua trajetória é muito inspiradora. Bom saber que você é um cara tão novo e ao mesmo tempo tão engajado. E eu gostaria de falar também que Doctor Who é uma das favoritas. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Vamos encerrando aqui o nosso Rocketcast. Lembrando que a gente também tem um TikTok que posta vídeos curtinhos sobre ciência, beleza? Até mais, galera. Tchau, tchau. Até.